Olá, turminha! Estamos de volta para mais uma aula de matemática. Espero que estejam todos bem em casa. Eu estou bem. Você conversou com o seu professor pela aula passada? Estão todo mundo calminho em casa, fazendo as atividades? Espero que não tenham tido dificuldade. Como eu disse para vocês, nós vamos retomar hoje na unidade 16, a segunda parte. Nós dividimos essa matéria porque é uma matéria muito importante. Nós estamos falando sobre fração, decimal, porcentagem. Este é um assunto que vocês vão ver nas séries que vêm pela frente. É muito importante para o seu período acadêmico. E é muito importante que você saiba que o conceito inicial para começar a entender a matéria é agora, no quinto ano. Tá? Mais para frente vocês vão estar trabalhando isso aí já nos seus problemas matemáticos de uma outra forma. Então, se você não entendeu muito bem essa parte do conceito, você vai ter dificuldade. Vamos tirar nossas dúvidas agora que nós estamos aprendendo a matéria. Então, vamos ver o que nós temos para hoje? Como eu disse, nós estamos na unidade 16 de matemática, na segunda parte, tá? São as diferentes representações de um número. Nós temos aí uma leitura da página 254, 256 e 257, que vocês já fizeram em casa. Quem quiser, faça a leitura novamente. Eu não vou fazer a leitura para vocês hoje, mas vou relembrar os conceitos, tá? Então vamos lá, olha, a professora relembra conceitos relacionados à representação dos decimais, fracionários e a porcentagem. Nós já começamos a falar sobre porcentagem na aula passada, vou relembrar com vocês todos esses conceitos para a gente seguir nos exercícios de hoje. Nós começamos a atividade 2 na aula passada, fizemos exercício 1 e 2. Hoje nós vamos fazer o 3 e o 4. E da tarefa também, nós já fizemos 1 e 2, hoje nós faremos o 3 e o 4 da página 266. Depois que a gente aprende bem esse conceito e fixa na nossa memória, essa parte da matemática é muito gostosa de fazer, tá? Aonde é que nós vamos utilizar isso na nossa vida? Porque sempre o aluno pergunta para o professor, professor, por que eu preciso aprender isso? Porcentagem é uma coisa que você tem que aprender muito, porque faz parte da nossa vida, do dia a dia, para quem utiliza uma rede bancária, para quem vai fazer uma compra grande, para quem vai dividir uma compra em parcelas, saber se tem juros, se vou ter desconto, tudo isso é feito com porcentagem, tá bom? E isso faz parte da nossa vida no dia a dia. Então é muito importante que você aprenda, sim, sobre esse material. Então vamos lá, vamos relembrar a aula passada? Nós vamos relembrar então os números decimais, fracionários e a porcentagem. Só vou passar rapidinho porque isso aqui é só para a gente relembrar a aula passada. O todo referência que nós tínhamos aqui era o cubão aí do material dourado. Quando eu divido o meu cubo em 10 partes, eu tenho 10 placas, então a representação quando eu pego 1 sobre 10... da unidade, que o meu todo referência nesse caso aqui é o cubão, e o número decimal 0,1, e eu leio 1/10. É importante chamar a atenção para vocês sobre a quantidade de casas que eu tenho após a vírgula. A quantidade de casa após a vírgula tem a ver com a quantidade de zeros ali, ó. Então eu tenho número 10, 1 0, após a vírgula uma casa, então 0,1, 1/10. Quando eu troco a referência que eu tenho, a minha todo referência é o mesmo, mas eu vou dividir agora em 100 partes, eu tenho 100 barrinhas, o número da representação fracionária é 1 sobre 100, o número decimal 0,01, observe 2 casas após a vírgula, porque eu tenho 2 zeros, e a leitura que eu faço 1/100. Vou chamar a atenção de vocês para uma coisinha aqui. Lembra que quando eu falei sobre porcentagem, eu estou falando por 100, então, esta representação 1 por 100 ou 1/100 é igual a 1%. No próximo, eu peguei lá o meu bloquinho e o meu todo referência, eu tenho 1000 pecinhas dessa. Quando eu pego apenas 1 sobre 1000 ou 0,001 e a leitura que eu faço 1 milésimo. Bom, eu deixei aí no ar uma pergunta na aula passada. Os números decimais acabam aqui nos milésimos? Você soube responder isso? Você respondeu para o seu professor? Mandou para ele a sua resposta? Bom, espero que vocês tenham acertado. Assim como os números inteiros são infinitos, nos números decimais
também são infinitos. Eu tenho várias casas aí após o milésimo, mas ficaria um número enorme da gente fazer a leitura. E para isso, tem leituras simplificadas, tá? Para a gente não ter que fazer dessa forma. No nosso caso, no 5º ano, nós vamos ver até o milésimo. Mas vocês vão observar que às vezes o professor, quando der uma conta para vocês, uma divisão que entra nos números decimais, nós consideramos até 2 casas decimais. Por quê? Nosso dinheiro, nosso sistema monetário trabalha com 2 casas após a vírgula, que são os centavos. Então, maioria das vezes, até que o aluno faça essa conta até 2 casas após a vírgula, é aceitável que se pare ali a conta. Mas elas continuam infinitamente aí. Tá legal? Então, vamos lá. No exercício da tarefa, nós tínhamos um hexágono que foi dividido de várias formas. Então, ele é uma figura, um todo referência, igual todas elas, mas cada uma delas foi dividida de uma maneira. Como é que eu trabalho a fração? Primeira coisa que eu tenho, em quantas partes iguais foi dividido o meu todo referência? Este exemplo que eu tenho aqui, o meu todo referência foi dividido em 6 partes. Então, quando eu vou escrever a fração, o número do denominador eu já posso colocar lá. Independente da pergunta que vou fazer, eu já coloco o meu denominador. Foi dividido em 6 partes, o número do denominador, que é o de baixo, já coloco o número 6. Aí eu vou observar agora a pergunta que vai ser feita. Ela pintou 5 partes dessa figura e está pedindo para mim que fração é essa. Se eu pintei 5 partes e estou perguntando a parte pintada, número 5 no numerador. Então, minha fração fica 5 sextos. Sempre nessa ordem. O número de baixo, o número de partes que foi dividida. O número de cima, a pergunta que foi feita. Neste caso, a pergunta que foi feita é a parte pintada, 5 sextos. E se eu tivesse perguntado para vocês, e a parte que não foi pintada? Que fração representa ela? A parte que não foi pintada é número 1, então muda-se o numerador e fica 1 sexto. Alunos do 5º ano, esse tipo de avaliação sempre cai. Uma fração, um desenho, um chocolate, uma pizza, um bolo em que foi fracionado e eu quero saber ou a parte que foi consumida ou a parte que sobrou. Então, vocês que já são espertos e já são meus alunos, já sabem o que eu gosto que usa na aula de matemática, o marca-texto. Vai lá no enunciado do problema e marque a pergunta. Caiu fração. Marca a pergunta. O que eu estou perguntando? Foi a parte consumida? Grifa. Foi a parte que sobrou? Grifa. Número de denominador é as partes em que foram divididas. Então, eu fui para uma pizzaria, nós compramos uma pizza, normalmente a pizza, ele corta em 8 partes. Qual é o número do denominador? 8. E o número do numerador vai depender da pergunta. É a parte consumida ou será que é a parte que sobrou? Ou a parte que só você comeu desta pizza? Então, as perguntas podem ser variadas. A matemática utiliza-se de todos os itens que tem numa situação problema para fazer uma pergunta para você saber se você está ligado, antenado, esperto naquilo que nós estamos fazendo. E nós, como alunos do 5º ano, temos que estar antenado nisso aí. Pegue seu marca-texto toda vez que for fazer um exercício de matemática. Nosso todo referência pode ser dividido de várias formas. Aqui eu tenho alguns exemplos diferentes aí. Só para relembrar para vocês, ele traz aqui 5 sextos, o numerador, as partes que foram consideradas e denominador, quantas partes foi dividido. Então vamos lá no primeiro, foi dividido em 2 partes, número do denominador 2. Eu considerei uma parte, 1 sobre 2, que eu leio meio. Aqui eu tenho um desenho dividido em 3 partes iguais. Número denominador, 3. A parte considerada, pintada, 2. E eu leio 2 terços. Ali eu tenho um desenho dividido em 4 partes. Eu considerei 2 partes, número do denominador 4, porque é a parte dividida. Número considerado 2, eu faço a leitura 2 quartos. E vamos lembrar que só de olhar já dá para saber. Olha, eu pintei metade do desenho. Então, 2 quartos é equivalente a meio, tá? Aqui eu tenho um círculo dividido em 5 partes e eu considerei 3 partes. Número de denominador 5, numerador 3. Leitura 3 quintos. Pegando o gancho aqui nessa matéria, eu trouxe aqui um exemplo para vocês.
Isso aqui é a representação de um relógio analógico, aquele que tem ponteirinho, que normalmente tem na sala de aula, para a gente aprender a ver horas. Isso aí vocês estão vendo desde o primeiro aninho lá, aprendendo a se familiarizar com o relógio, a ver horas e tudo mais. Só que hoje eu trouxe ele num conceito diferente para vocês. Eu quero que vocês, toda vez que vocês forem fazer uma avaliação, que tiver fração, vocês, ou fração, ou porcentagem, ou decimal, não importa. Lembra do relógio da professora Sandra, porque nele nós vamos fazer equivalência de valores para que fique claro para a gente aquilo que nós estamos falando. Então vamos lá? Eu pus aqui alguns números só para chamar a atenção, tá? Número 12, que está no meu relógio bem em cima, o 6 aqui bem embaixo. O número 3 e o número 9. Aqui no meio eu coloquei o risquinho só para a gente ter referência daquilo que eu estou falando. Se eu estivesse falando de horas para vocês, nós sabemos que se eu andei até aqui o número 3 eu tenho 15 minutos, se eu andei até aqui meia hora, 45 minutos, 60 minutos ou 1 hora. Vamos fazer a relação da hora agora com fração, porcentagem e decimal. Isso porque nós estamos trabalhando equivalência. Então, vamos lá, na primeira contagem? Eu fiz aqui para vocês uma divisão no meio, ó. No meio no sentido vertical e no meio no sentido horizontal. Eu dividi o meu todo referência, que é o meu relógio, em 4 partes. Se eu dividir em 4 partes, número do denominador, 4. Certo? E dividi em 4 partes. Eu falei para vocês, toda vez que eu dividir meu todo referência, já coloco o denominador. Então, se é 4 ali, é 4 aqui, é 4 aqui, é 4 aqui. Não muda. O denominador é igual. Agora, vamos considerar o numerador? Se eu estou falando só aqui do primeiro quadrante para vocês, de uma parte deste relógio, eu tenho 1/4. Concorda? Aqui, eu pego as 2 partes. Quanto representa para mim? 2/4. 2/4 não é o mesmo que metade? Então, 2/4 é equivalente a meio. Tá? Aqui, eu pego 1, 2, 3 partes. 3/4 da minha hora. E aqui, 4/4 da minha hora. Opa, 4/4 não equivale à hora completa, então 4/4 é equivalente a 1 inteiro. Vamos mudar a escrita agora? Eu tenho quantos minutos aqui? Neste primeiro 1/4 de hora, eu tenho 15 minutos. No meu primeiro 1/4 de hora, 15 minutos. Então, se cai numa avaliação para vocês 1/4 da hora, olha lá, ó, você já sabe quanto é 1/4 da hora, 15 minutos. Se 1/4 da hora é 15 minutos, 2/4 ou meia hora, 30 minutos. 3/4 da minha hora, eu tenho 30 minutos mais 15 minutos, eu vou pôr para cá para não confundir, 45 minutos. Então, 3/4 de hora, 45 minutos. 1 hora completa é equivalente a 60 minutos. Bom, eu escrevi em horas, em fração, vamos escrever agora em porcentagem? Então, vamos lá. Na minha porcentagem, o total dela aqui é 100%. Então, já vou colocar aqui, ó, nos 60 minutos é a hora completa. A hora completa, eu estou falando de 100% da minha hora. Se eu já sei quanto é 100% da minha hora, quanto é metade da minha hora? 30 minutos, então metade, 50%. E metade da metade? Metade da metade, 25%. E metade da hora mais metade da metade, 75%. Eu quero que você reproduza isso no seu caderno, lá no fundo do caderno, para você olhar todas as vezes que for necessário. Então, 1/4 é igual a 25%, 2/4 ou meio é igual a 50%, 3/4 é igual a 75%, 1 inteiro igual a 100%.
Bom, eu fiz fração, fiz em minutos, fiz em porcentagem. E de decimal agora? Nós vamos aproveitar estes números que eu tenho aqui na porcentagem. Em forma decimal, este número é 0,25, porque eu leio 25 centésimos. Aqui no 50 eu tenho 0,5. Opa, professora, mas você não teria que colocar 0,50? Sim, 0,50. Só que na matemática, quando eu tenho um zero aqui após a vírgula, depois do número, não é necessário que eu coloque, tá? Se você fizer isso numa calculadora, você vai ver que você digita, a hora que você põe igual lá, some aquele zero, porque não é necessário. A leitura desse número aqui, ó, é meio, tá? Então, 0,5 não tem necessidade de eu colocar o zero. Entende-se que você já saiba que tem aquele zero ali. Aqui, a leitura dele do número decimal 0,75, porque eu tenho 75 centésimos. E aqui não é um inteiro, então o número decimal dele também não existe, é um número inteiro, então é igual a 1. E olha que se eu fosse escrever com vírgula, seria 1,00. Mas como eu disse para vocês em matemática, o zero depois da vírgula sozinho, não tem necessidade de eu colocar. Então, eu considero um inteiro. Eu fiz esse exemplo para vocês, vou deixar ele aqui nessa lousa, porque agora que nós vamos fazer o exercício, eu vou voltar nessa explicação, tá bom? Então, eu quero que vocês façam isso no caderno de vocês e deixa ali para todo exercício que você for fazer, você relembrar o que nós estamos falando. Caso tenha sido muito rápido agora fazendo junto com vocês, vocês têm a oportunidade de ter a aula gravada. Pause, faça devagar, entenda aquilo que estão fazendo, tá bom? Vamos seguir então com a nossa aula? Olha, agora falando em porcentagem, tem um exemplo aqui para vocês. Ah, lá em casa, 50% já teve zika e febre. E aí, quanto é 50% da casa dela? Não sei, né? Vai depender de quantas pessoas tem na casa dela. Então, 50% não significa metade, que eu falei aqui para vocês? Então, 50% é metade. Metade da família dela adoeceu. Agora, eu não sei quantas pessoas tem na casa dela, não tem importância, mas eu já sei que é um grande número, porque metade da família está doente, né? Cuidado com o mosquito, 40% tem dengue. Quantos mosquitos tem dengue? Não sei, mas eu sei que a cada 100 mosquitos, 40 está contaminado. Então, vamos cuidar lá do nosso quintal? Vamos cuidar do nosso quintal, tirar tudo aquilo que pode ter ovos de mosquito, porque a dengue é uma doença que está acontecendo na nossa cidade, tá bom? Aqui é uma representação de um desenho com 3 formas de representar da que nós estamos falando. Nós temos aqui 39 quadradinhos pintados de um total de 100, que isso aqui é uma plaquinha do material dourado. Olha ali a primeira representação. Eu tenho 39 sobre 100 na forma fracionária. Tenho 0,39 decimal em que eu faço a leitura de 39 centésimos. E tenho depois a mesma escrita na forma de porcentagem, percentual, 39%. Não esqueça que essa palavra porcento, eu estou sempre falando relacionado a 100, independente da quantidade que seja. Vamos agora para o exercício número 3. Olha que facinho que tá esse exercício aqui, hein? Melzinho na chupeta. Em uma caixa com 100 frutas, ele já está falando que minha referência são 100, 60% são laranjas, 30% são maçãs e 10% são pera. O que significa isso, turma? Nós já fizemos na aula passada, tá lembrado no quadrinho lá? Então, se é 60%, o que eu estou falando? 60 são laranjas, 30 são maçãs e 10 são peras. Porque a minha caixa tem 100 frutas. Foi muito fácil isso, né? O número 4. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, é responsável por realizar diversas pesquisas para saber, por exemplo, o número de habitantes, os hábitos dos brasileiros, o número de acesso à internet, etc. Vamos conhecer os resultados de algumas pesquisas realizadas. Aproximadamente 44% dos domicílios brasileiros possuem pelo menos um cachorro e quase 18% um gato.
O que quer dizer isso? Que significa que a cada 100 brasileiros que eu tenho, cada 100 domicílios, 44 tem cachorro e pelo menos 18 gatos, tá? Tô falando a cada 100. Como é que eu vou representar a porcentagem decimal? Olha lá, 44%, 44 centésimos e 18%, 18 centésimos. Na mesma pesquisa, verificou que 42% dos brasileiros com 10 ou mais anos de idade acessavam a internet por meio de microcomputador e quase 12% por outros meios, como celular, tablet, etc. Sobre essas porcentagens, é possível dizer que... Então, você vai fazer um favorzinho para mim aí. Vai grifar para mim 42% de brasileiros e 12% de outros meios. Por quê? Porque eu tenho aqui 4 alternativas. Vamos ler a primeira? Só o primeiro item para você ver como é fácil de fazer. Olha lá, 42 em cada 100 brasileiros? Foi isso que eu falei? Foi, 42% dos brasileiros. 42 em cada 100. Vamos ver os outros itens se fala também isso? Olha o segundo. 100 em cada 42 brasileiros. Impossível isso. Então, essa já está errada. Já risca ela aí, ó. Está errada. 42 em cada 10 brasileiros? Está errada já no começo. Então, risca ela. 12 em cada 100 brasileiros acessam a internet? Não. 12 em cada 100 brasileiros acessam outros meios. Então, está errada também essa. Agora, vamos ler a primeira inteira para saber se está certa? 42 em cada 100 brasileiros acessam a internet e 12 em cada 100 por outros meios. Totalmente correta essa afirmação, né? Pegue uma folha agora, eu não vou disponibilizar para vocês, por isso que está riscada ali, ó, uma folha que você tem aí em casa e vamos fazer um exercício aqui que é bem facinho. Ó, minha folha... Dobre a folha no meio e divida em 2 partes iguais. Dividimos? Então, vamos lá, o que ele pede? Cada parte pode ser representada por qual fração? E quantos por cento dessa parte indica a folha dobrada? Eu já fiz a minha folha, já dobrei ela ao meio. Eu risquei aqui para que vocês enxerguem direitinho, dobrada. Olha a fração que representa cada parte. Meio ou 1/2. E que porcentagem ela representa? 50%. 50%, 50%. Tá lembrado do meu relógio? Aqui eu dividi em 2, tá? Então, você vai responder isso aí. Olha, foi dividida. A fração que representa é 1/2. Quantos por cento? 50%. Na letra C, você vai fazer um desenho dessa folha. Então, desenha a folha, faz ela riscada ao meio e escreva isso, ó. 1/2 ou 50%. É só o desenho da folha, tá? No próximo, nós vamos pegar a mesma folha, só que agora eu vou dobrar ela em 4 partes. Então, dobrou uma vez, 2 vezes, dobramos em 4 partes. Qual fração e qual a porcentagem que ela representa? Se eu dividir ela no meio e depois no meio novamente, a fração que ela representa é 1/4 ou 25%. Lembra do relógio que eu fiz com vocês? Dividido em 4 partes, cada parte 1/4 ou em porcentagem 25%. E você vai completar aí no seu material 1/4, 25% e vai fazer o desenho aí embaixo sobre isso, tá? No próximo, vocês vão completar o quadro aí para mim. Então, olha lá o que eu estou pedindo. 1/2 é 1/2 ou meio na fração. Na porcentagem, metade é 50% e a fração decimal 50/100. A fração decimal, presta atenção. Eu estou falando de porcentagem, a minha fração decimal é 100, 50 por 100. Vamos ao próximo. 2/2 é 2/2 e 2/2 é o mesmo que o inteiro na equivalência, então 100%, e a fração que ela representa 100/100. Na próxima, 1/4, 1/4, olha o reloginho, vamos lembrar? 1/4, eu estou falando de 1/4, eu estou falando de 25%, e a fração que ela representa, 25/100. Próximo exercício, nós temos pedras aqui, olha.
4 fileiras de 4 pedras. Então, 4 vezes 4, 16. Eu tenho 16 pedras, eu quero que você contorne para mim 3 partes desta quantidade total. Olha lá, eu deixei uma parte para fora, 1, 2, 3 partes de pedra. Quantas pedras representam essa fração? 3 vezes 4, 12. 75% dá quantas pedras? 12. Lembra do relógio? 75% é 3 quartos. Então, 75% são 12 pedras, justifique a resposta aí para mim. O que você pode concluir analisando os itens anteriores? É a sua parte que você vai colocar aí dessa resposta. Aqui no exercício 7, nós temos aqui desenhos iguais e nós vamos pedir A, B, C e D de desenhos que vocês vão pintar diferente. Então, a primeira parte lá, pinte meio do retângulo A. Então, vamos lá, meio. E tá ali, ó, a representação, meio. Pinte agora do retângulo B, 50 sobre 100. 50 sobre 100. 50 centésimos. 50 centésimos. Ou no D, 50%. Observando as partes pintadas, os 4 retângulos, o que você concluiu sobre esses números que eu falei para você? É tudo igual, não é? Então, eles são o quê? Eles são equivalentes, eles correspondem à mesma parte do todo referência. Esse aqui é um exemplo sobre equivalência, tá? Eu posso escrever de formas diferentes, mas estou falando da mesma coisa. A professora Mariana solicitou agora que os alunos colorissem esse painel usando as cores verdes, azul, amarela, e o painel tinha a forma de um quadrado, dividido em 100 partes iguais. Olha aqui nas alternativas, nós temos aí 80 sobre 100 de azul, 8 sobre 100 e 4 sobre 100. No segundo, o Lucas, ele pintou 50 décimos, 30 décimos, 50 centésimos, 30 centésimos e 20 centésimos de amarelo. E a Lara está em forma fracionária, 2 quartos, 1 quarto, 1 quarto. Então, o que eu trouxe para vocês? Um exemplo do que vocês vão fazer para mim. Vendo aqui? O que eu fiz aqui? Eu passei para a forma de porcentagem todas essas crianças. Então, olha lá. O Pedro, ele pintou 88% de azul, 8% de verde e 4% de amarelo. O Lucas pintou 50% de azul, 30% de verde e 20% de amarelo. A Lara pintou 50% de azul, 25% de verde e 25% de amarelo. Por que eu estou pedindo para vocês colocar nessa forma? Porque dessa forma eu vou igualar em porcentagem o que eles pintaram e vai ficar mais fácil de eu responder as perguntas. Então vamos lá observar as perguntas agora, depois que você fizer essa anotação no seu material impresso. Faça essa anotação no material impresso em porcentagem para que a gente responda as perguntas. Então, vamos lá. Quem pintou a maior parte do quadrado verde? Fica fácil se eu fiz isso daí. Olha lá. O Lucas, ele pintou 30% da parte verde. 30 em 100. 0,30 é 30 em 100. Tá? Quem pintou a menor parte do amarelo? Opa! A menor parte do amarelo, se você fez o que eu te falei aí, fica fácil a gente ver que foi o Pedro, que pintou 4 partes só em 100. E a última, quem pintou partes iguais da mesma cor? E se você fez a porcentagem, você vai ver que o Lucas e a Lara pintaram metade desse material em azul. Todos os dois em escritas diferentes. Vamos lá, responder as questões e deixa a estratégia aí no seu material. Se um suco natural custa R$6 e uma criança tem 50% do valor, quanto ela tem? 50% é metade. Então, se ela custa R$6 e ela só tem metade, R$3. Das 8 tarefas que o Jonas tem para casa, ele fez 25%. Olha aí, das 8 tarefas, vamos dividir em 4 partes, igual o reloginho que eu fiz para vocês. Quanto é que o Jonas fez da tarefa dele? Apenas 2 tarefas, porque se eu dividir isso em 4 partes, fica 2 para cada parte.
E que porcentagem representa o que falta concluir? O Jonas está preguiçoso, ele só fez uma parte daquele meu todo referência do relógio, ainda falta 75% de tarefa para ele fazer. A Camila é uma garota que sabe como ocupar o dinheiro que ganha e ela tem R$400. Desse valor, 25% ela ganhou no aniversário. Então vamos lá, 400, 25% dividido em 4 partes é apenas uma. Então ela tem, que ela ganhou de aniversário, somente R$100. Ela pretende doar R$200 para uma instituição de idosos. R$200 de R$400, quanto que vale em porcentagem? Metade do dinheiro, 50%. E do que sobrou só 200, ela quer comprar um jogo que custa 75% do dinheiro que ela tem. Vamos colocar nosso dinheiro lá no relógio? Se sobrou para ela 200, eu vou colocar ali 50 em cada parte do meu relógio, que eu quero 75%, o meu jogo custa R$150. Se você fez o que eu falei para você de colocar os valores dentro daquele relógio, ficou muito fácil para fazer essa conta. Acabamos a nossa aula. Então vamos lá para a tarefa, somente o exercício 3 e 4. Vocês vão fazer a leitura devagarzinho desses 2 exercícios, vão fazer sozinhos. Tá muito fácil, eu não quero fazer a leitura para não facilitar mais ainda esse exercício. Mas só uma dica, olha lá o primeiro exercício, falando que 72% dos brasileiros... O que é 92%? 92 em cada 100, certo? Bom, estudamos então nossa unidade 16, fiz a explicação para vocês, relembramos toda a aula passada, fizemos alguns exercícios juntos, ficou a tarefa para vocês aí só com exercício 3 e 4. Assim nós concluímos a nossa unidade 16, na próxima aula retornamos aí com a última unidade do nosso material de matemática. Se cuida, fique em casa, faça as atividades e converse com seu professor. Um beijo e até a próxima aula.